transparent. Eu alimento o mesmo Bigfoot desde 1986, e o que ele finalmente me revelou sobre por que sua espécie teme os humanos vai me assombrar para sempre. Meu nome é Thomas McKenna. Tenho 66 anos. Sou um guarda florestal aposentado do Gifford Pinchot National Forest, no estado de Washington. Depois de quase 4 décadas guardando este segredo, está na hora do mundo saber a verdade. 15 de outubro de 1986. Eu tinha 28 anos, um guarda florestal recém-contratado, saído da Oregon State University. Era fim de tarde quando cheguei para investigar danos em uma antiga cabana de caça, a quase 10 quilômetros da trilha principal. Uma família local havia relatado que seu galpão de armazenamento foi destroçado. Ao me aproximar da clareira, notei imediatamente que algo estava errado. A destruição não era típica de ursos. Eu já tinha visto muitos danos causados por ursos durante meu treinamento. Isso era diferente. A porta do galpão não tinha sido apenas arranhada, ela tinha sido completamente arrancada das dobradiças, com o que deve ter sido uma força incrível. Marcas grandes e profundas na terra fofa ao redor da estrutura chamaram minha atenção imediatamente. Ajoelhei-me para examiná-las mais de perto, pegando minha fita métrica e a câmera. As pegadas eram enormes, com pelo menos 17 polegadas de comprimento e 7 de largura na parte mais larga. Elas tinham um formato vagamente humanoide, com 5 marcas de dedos distintas, mas eram grandes demais para serem humanas. A profundidade das marcas sugeria algo incrivelmente pesado, provavelmente pesando entre 600 e 800 libras, com base nas minhas estimativas. Meu coração começou a disparar. Em todo o meu treinamento, em todos os manuais de vida selvagem que estudei, nada correspondia exatamente ao que eu estava vendo. Passei a hora seguinte documentando tudo, tirando fotos, fazendo moldes de gesso, medindo a passada de quase 2 metros. Mas a floresta havia se tornado anormalmente silenciosa. Nenhum canto de pássaro, nenhum ruído de animais, apenas um silêncio assustador. Minha mão foi para o spray de urso no meu quadril. Foi quando eu ouvi um som diferente de tudo que eu já tinha ouvido antes. Uma vocalização baixa e gutural que parecia ressoar através das próprias árvores. Não era bem um rosnado, nem um uivo, mas algo no meio, algo que falava de inteligência e consciência. Vinha de algum lugar mais fundo na floresta, talvez a uns 100 metros de distância. Todo instinto me dizia para correr, mas meu treinamento falou mais alto. Comecei a recuar lentamente em direção à minha caminhonete, estacionada na estrada de terra a uns 50 metros da cabana. Meus olhos varriam a linha das árvores, procurando por qualquer sinal de movimento. Então, eu o vi. Entre 2 cedros enormes, parcialmente obscurecido pela sombra e pela vegetação rasteira, estava uma figura. No início, meu cérebro tentou racionalizar, pensando ser uma pessoa com um casaco escuro, talvez outro trilheiro. Mas à medida que meus olhos se ajustaram e a figura se moveu ligeiramente, essa racionalização desmoronou completamente. Era enorme, facilmente com 2,5 metros de altura, talvez mais, coberto por um pelo marrom escuro que parecia absorver a luz do fim de tarde, ombros largos, que fariam um jogador da NFL parecer pequeno, e estava me observando. Eu congelei. Todos os protocolos de segurança com vida selvagem que eu já tinha aprendido de repente pareciam inadequados. Isso não estava em nenhum manual. Isso não deveria existir. A criatura não se moveu agressivamente. Apenas ficou ali,
parcialmente escondida, me observando com o que só posso descrever como curiosidade. Eu conseguia distinguir um rosto, embora não claramente nas sombras. Olhos escuros que refletiam um brilho da luz do dia restante. O tempo pareceu parar. Não sei dizer se ficamos ali nos encarando por 30 segundos ou 3 minutos. A criatura fez outro som, mais suave desta vez, quase inquisitivo. Então, com um movimento tão rápido e fluido que parecia impossível para algo tão grande, ele se virou e desapareceu na floresta. Eu não me lembro de ter entrado na minha caminhonete. A próxima coisa que me lembro claramente é de estar sentado ao volante, com as mãos tremendo tanto que mal conseguia colocar a chave na ignição. Quando voltei para o posto dos guardas florestais logo após o pôr do sol, meu supervisor, Bill, deu uma olhada no meu rosto pálido e imediatamente me serviu uma xícara de café. Eu não podia contar a ele o que realmente tinha visto. Bill pensaria que eu tinha enlouquecido, que não conseguia lidar com o isolamento do trabalho. Então menti e disse que tive um encontro perigoso com o que poderia ter sido um urso. Mas documentei tudo em particular. As medidas, as fotografias, os moldes de gesso. E por semanas não consegui parar de pensar naquele encontro. A inteligência naqueles olhos. A maneira deliberada como me observou sem atacar. A qualidade quase humana de sua curiosidade. Comecei a voltar para aquela área sempre que minha rota de patrulha permitia. Comecei a deixar oferendas maçãs no início, depois carne seca, nozes, frutas vermelhas. Eu as colocava em uma saliência de granito perto de um riacho, sempre no mesmo lugar. Nas primeiras semanas, nada aconteceu. Então, uma manhã no final de outubro, cheguei e a comida tinha sumido. Nenhuma embalagem deixada para trás, nenhum resto espalhado. Simplesmente sumiu, levada de forma limpa. Isso continuou durante o inverno. Eu deixava comida, ela desaparecia. Nunca vi quem a pegava, mas eu sabia. Então, uma noite no final de novembro, enquanto a névoa densa cobria o vale, cheguei à saliência de granito e o encontrei me esperando. A mesma criatura de outubro, sentada no chão, perto de onde eu sempre deixava minhas oferendas. Ele não correu quando me ouviu aproximar. Simplesmente me observou com aqueles olhos escuros e inteligentes. Parei a uns 6 metros de distância, meu coração martelando no peito. Por um longo momento, apenas nos olhamos. Então, lenta e deliberadamente, tirei maçãs frescas da minha mochila e as coloquei na rocha. Afastei-me com cuidado, meus movimentos medidos e não ameaçadores. Ele observou cada movimento que fiz. Quando eu estava longe o suficiente, ele estendeu uma mão enorme e pegou uma maçã. Ele a examinou brevemente, depois a comeu metodicamente, seus olhos nunca deixando os meus. Quando as maçãs acabaram, ele fez um som suave, quase como um grunhido de satisfação. Então ele se levantou e caminhou calmamente para a floresta. Esse foi o começo. Nos meses e anos seguintes, nossos encontros se tornaram regulares. Aprendi seus padrões, quando era mais provável que ele aparecesse, quais áreas ele preferia. Aprendi suas preferências também. Ele gostava mais de maçãs, especialmente as variedades Honeycrisp e Fuji, mas também aceitava carne de veado seca, nozes e ocasionalmente mel, que ele parecia considerar uma iguaria. Eu o chamei de Jack, embora tenha certeza de que ele não tinha conceito de nomes humanos. Ele era enorme, provavelmente com quase 3 metros de altura, quando totalmente ereto, com um pelo marrom escuro e grosso, que ficou grisalho nas têmporas com o passar dos anos. Suas mãos eram enormes, facilmente o dobro do tamanho das minhas, capazes de uma força incrível. Mas ele manuseava a comida com uma delicadeza surpreendente.
Desenvolvemos uma espécie de linguagem ao longo desses anos. Gestos, sons, linguagem corporal. Ele me ensinou o que significava seguro, o que significava perigo, o que significava gratidão. Um rosnado baixo, em particular, significava que ele estava relaxado. Um som mais agudo significava que eu deveria ir embora. Um toque no tronco de uma árvore, suave e deliberado, significava que aquele lugar era importante, uma espécie de marcador ou memória. Aprendi a ler seus humores, suas necessidades, seus limites. Na primavera de 1994, 8 anos após nosso primeiro encontro, Jack fez algo inesperado. Ele trouxe sua família. Cheguei ao nosso ponto de encontro habitual e encontrei não apenas Jack, mas outros 2. Uma fêmea, um pouco menor que ele, talvez com 2,5 metros de altura, com pelo castanho mais claro, e um jovem, talvez com 1,20 metro de altura, com pelo mais escuro e olhos enormes, cheios de curiosidade. Entendi imediatamente o que Jack estava me mostrando. Confiança. O tipo mais profundo de confiança. Ele estava me apresentando aos seres mais importantes de sua vida, revelando uma vulnerabilidade que poderia custar-lhes tudo se eu o atraísse. A fêmea ficou para trás no início, me observando com desconfiança, posicionando-se protetoramente perto do jovem. Mas o jovem estava curioso, espiando por trás da mãe para me encarar com o que só posso descrever como admiração. Eu trouxe comida extra naquele dia e em todos os dias seguintes. Comecei a trazer variedade, salmão fresco quando conseguia, milho doce no verão, abóbora no inverno. Eles aceitaram tudo. A fêmea, a quem eu chamava mentalmente de Sara, embora nunca tenha dito o nome em voz alta, foi se acostumando comigo gradualmente com o tempo. O jovem, cheio de energia e brincalhão, me lembrava de forma comovente uma criança humana. Nos anos seguintes, observei aquele jovem crescer. Observei a unidade familiar operar com uma sofisticação que quebrou todas as suposições que eu já tive sobre o comportamento animal. Eles se comunicavam através de vocalizações suaves, toques, expressões que eram assustadoramente humanas. Sara tinha uma cicatriz no ombro esquerdo, antiga e curada. As mãos de Jack tinham marcas de ferimentos passados. Eles tinham histórias, experiências, perdas. Eu os protegi da única maneira que sabia. Discretamente desencorajava os trilheiros de certas áreas, citando atividade de ursos ou terreno instável. Eu redirecionava grupos de caça. Preenchia relatórios vagos que mantinham as pessoas longe de seu território. Em troca, eles me confiaram seu segredo, sua existência, suas vidas. Mas essa confiança foi severamente testada em março de 2003. Cheguei ao nosso ponto de encontro em uma manhã fria e encontrei Jack esperando, mas não de sua maneira calma habitual. Ele estava agitado, sua postura tensa, seus olhos varrendo a floresta constantemente. Ele fazia sons urgentes que eu nunca tinha ouvido antes. Uma espécie de chilrear angustiado que me arrepiou. Então ele gesticulou para que eu o seguisse, algo que ele só havia feito algumas vezes antes. Nós nos aprofundamos na floresta mais do que eu jamais tinha ido com ele, por um terreno que eu mal conhecia. Após cerca de 20 minutos de caminhada difícil, chegamos a um pequeno bosque de cedros antigos e lá, no abrigo daquelas árvores antigas, eu a encontrei. Sara estava deitada de lado em uma cama de samambaias, respirando superficialmente, com os olhos semicerrados. Sangue empastava o pelo em sua costela esquerda, escuro e úmido. O jovem, agora quase adulto, estava ajoelhado ao lado da mãe, tremendo, fazendo sons suaves de angústia. Meu estômago despencou como uma pedra. Alguém tinha atirado nela. Jack me observava,
seus olhos cheios de algo que só posso descrever como súplica. Ele sabia que eu era diferente dos outros humanos. Ele sabia que eu os tinha ajudado antes. Agora ele estava me pedindo, me implorando para ajudar novamente. Ajoelhei-me ao lado de Sarah, com as mãos trêmulas. O ferimento era grave. O ponto de entrada era pequeno, provavelmente de um rifle, e não havia ferida de saída. A bala ainda estava dentro dela. Olhei para Jack e disse que voltaria com suprimentos. Não sei se ele entendeu minhas palavras, mas entendeu minha intenção. Corri de volta pela floresta, meus pulmões queimando, galhos chicoteando meu rosto. Dirigi imprudentemente de volta para minha cabana, minha mente a mil. Eu não podia pedir ajuda. Trazer um médico era impossível. Relatar o ocorrido os exporia às autoridades, a curiosos, aqueles que os explorariam. Eu era a única opção deles. Peguei tudo o que tinha. Gaze médica, pomada antibiótica, iodo, analgésicos que transformei em pó, água engarrafada. Mas quando me virei para sair, congelei. A janela da minha cabana, a que dava para a linha das árvores, estava aberta. Eu nunca a deixava aberta. E no balcão havia uma folha de caderno com uma caligrafia que não era minha. Traços fortes e pesados, como de alguém não acostumado a escrever. Dizia simplesmente, não volte lá. Meu sangue gelou. Alguém esteve aqui. Alguém que sabia. Mas eu não podia deixar que isso me impedisse. Peguei meus suprimentos e voltei para a floresta. Quando cheguei ao bosque, Sarah parecia pior. Sua respiração estava mais difícil, seus olhos mal focavam. Trabalhei com o maior cuidado possível. Limpei a ferida com água e iodo, enchi com pomada antibiótica e gaze. A bala estava alojada profundamente e eu sabia que removê-la com minhas ferramentas limitadas poderia causar mais danos, poderia matá-la mais rápido por perda de sangue ou choque. Então a deixei, focando em prevenir a infecção e estancar o sangramento externo. Levei mais de 1 hora. Sarah se encolheu e gemeu, mas não lutou contra mim. Jack ficou de guarda sobre nós, seus olhos constantemente varrendo a floresta. Quando finalmente terminei, a respiração de Sarah havia se estabilizado um pouco. O sangramento havia diminuído. Não era uma cura, mas era uma chance. Jack fez um som suave, um que eu aprendi que significava gratidão. O jovem pressionou suavemente sua testa contra a de Sarah, um gesto de conforto e conexão. Eles se aninharam juntos, respirando como um só, uma família unida pelo amor e pela sobrevivência. Eu estava prestes a dizer que voltaria no dia seguinte quando o ouvi. O estalo de um galho nítido e deliberado. Depois vozes humanas falando baixo e com propósito. 3 homens emergiram da névoa como fantasmas. Eles usavam camuflagem, carregavam rifles, moviam-se com a confiança de caçadores experientes e estavam vindo direto para nós. Jack se ergueu em toda a sua altura imediatamente. Ele se posicionou entre os caçadores e sua família, uma muralha viva de músculo e determinação. Meu coração martelou contra minhas costelas. Esses homens não tropeçaram em nós. Eles estavam rastreando Sarah, seguindo a trilha de sangue. Os caçadores pararam quando nos viram, a surpresa transparecendo em seus rostos. Depois, o reconhecimento. O mais alto deles estreitou os olhos para mim. McKenna, ele disse, com a voz dura. Que diabos você está fazendo aqui? Levantei minhas mãos lentamente, minha mente a mil. Vocês precisam ir embora, agora mesmo. A expressão do homem mudou de surpresa para compreensão e então para algo mais sombrio. Então era você, disse ele lentamente. Todos esses anos, redirecionando caçadas,
preenchendo relatórios falsos. Deveria ter imaginado que era você. Outro caçador levantou um pouco o rifle. Você tem alguma ideia do quanto essas coisas valem? Dei um passo à frente, posicionando-me entre eles e a família de Jack. Eles não são coisas, não são hostis, só querem ser deixados em paz. Eles são animais, McKenna, disse o líder friamente. Animais valiosos. Não há temporada de caça para eles, retruquei. Nem licenças. O que vocês estão fazendo é assassinato. Jack fez um som atrás de mim, baixo e ressonante. Não uma ameaça, mas outra coisa. Uma súplica, uma declaração de existência. O jovem tremia, agarrado ao braço de Sarah. A própria Sarah lutava para se sentar. Seus olhos ferozes, apesar do ferimento, se atirarem em qualquer um deles. Eu disse, minha voz baixando. Vão provar tudo o que eles sempre acreditaram sobre nós, que os humanos são os verdadeiros monstros. Por um longo momento ninguém se moveu. A floresta prendeu a respiração. 3 rifles, uma mãe ferida, um jovem assustado e um pai tentando proteger sua família. E eu, no meio de tudo, sabendo que o que quer que acontecesse a seguir mudaria tudo. Então Jack fez algo extraordinário. Ele deu um único passo à frente, sem ameaçar, sem ser agressivo. Ele simplesmente se manteve ereto, sua altura e presença imponentes impossíveis de ignorar. Ele fez aquele mesmo som novamente, mais profundo desta vez, mais ressonante. E naquele momento, os caçadores viram o que eu tinha visto todos aqueles anos atrás. Não um monstro, não um mito, não um troféu, um pai, um marido, um ser com pensamentos e sentimentos, e o direito de existir. A mandíbula do líder se contraiu. Seu dedo se moveu para perto do gatilho, depois se afastou. Ele olhou de Jack para Sarah, para o jovem, e de volta para mim. Algo em sua expressão mudou. Dúvida, talvez, ou a sombra tênue da consciência despertando. Isso é loucura, um dos outros caçadores murmurou. Viemos até aqui. Esquece, disse o líder finalmente com a voz rouca. Eles estão indo para o interior de qualquer maneira. Nunca os rastrearemos nesta névoa. Ele baixou o rifle. Você está jogando um jogo perigoso, McKenna. Eles se viraram e voltaram para a névoa, seus passos desaparecendo gradualmente até que a floresta os engoliu por completo. Esperei até não conseguir mais ouvi-los antes que minhas pernas quase cedessem. Apoiei-me em um tronco de cedro, meu corpo inteiro tremendo de adrenalina e alívio. A cabeça de Jack se curvou, não em derrota, mas em gratidão. Sarah respirou mais facilmente. A crise imediata havia passado. O jovem soltou um suspiro trêmulo e tocou o braço do pai, buscando segurança. Mas eu sabia que não tinha acabado. Olhei para Jack e disse a ele o que ele já entendia. Eles voltarão. Talvez não hoje, mas um dia. Vocês precisam ir mais fundo. Mais para dentro das montanhas, onde as pessoas não vão. Jack olhou para os picos nevados visíveis através das brechas entre as árvores, lugares onde até os guardas florestais raramente patrulhavam. Lugares onde eles poderiam finalmente estar seguros. Ele entendeu. Nos dias seguintes, Sarah se recuperou o suficiente para se mover. Eu os visitei mais 2 vezes, levando suprimentos frescos, observando enquanto Sarah lentamente recuperava suas forças. Quando estavam prontos, a família veio ao nosso ponto de encontro uma última vez. Jack colocou a mão no tronco do cedro, o gesto que compartilhamos por anos. Então ele colocou a mão em seu próprio peito. Lar. Memória. Em seguida, ele estendeu a mão e a pousou sobre meu coração. Obrigado. Adeus. Uma passagem de confiança. Eles se viraram e caminharam juntos para a névoa, 3 silhuetas movendo-se como uma só, desaparecendo até se tornarem parte da floresta.
Fiquei ali muito tempo depois que eles desapareceram, lágrimas escorrendo, sabendo que nunca mais os veria, mas grato além das palavras. Aposentei-me em 2016, 30 anos após aquele primeiro encontro. Às vezes, quando trilheiros relatam sons estranhos ou pegadas impossivelmente grandes, eu sorrio. Porque em algum lugar além de onde as estradas terminam, uma família ainda caminha sob os cedros. Em dias claros, faço a caminhada até aquela saliência de granito. Ainda deixo maçãs lá. Elas sempre somem pela manhã. Talvez Jack ainda se lembre. Talvez ele conte aos seus netos sobre o humano que lhes trazia comida e não pedia nada em troca, exceto confiança. Alguns segredos não são para serem resolvidos. Algumas promessas são mantidas em silêncio, honradas com respeito e proteção. Passei 40 anos guardando o segredo deles, mas eu precisava contar esta história uma vez, para ter certeza de que alguém saiba que eles são reais, são inteligentes, são dignos de proteção e ainda estão por aí, ainda sobrevivendo, ainda esperando que um dia a humanidade possa se provar digna de compartilhar este mundo com eles.